Boa noite novamente, pessoal. Então, hoje é com muito prazer, né, que a gente recebe o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Cláudio, né, Cláudio Miranda, que veio falar para a gente um pouco a respeito da participação popular no SUS. Então, assim, a gente fica muito honrado com a participação dele, né, dele poder falar um pouco para a gente, que ele tem muita experiência, né, além de ser presidente do conselho, há muito tempo ele é conselheiro, representando a população, né, ele é representante da população dentro do conselho, então ele consegue ter essa visão tanto da parte do conselho funcionando mesmo, mas também de como um usuário do SUS, né, que está ali representando. Além disso, né, gente, o Cláudio é advogado e ele tem experiência, né, especialização a respeito de gestão pública. É isso mesmo, Cláudio? Falei certo? Sim, é gestão pública municipal pela FJF. Isso. Então, fala um pouquinho para a gente, então, se apresenta aí novamente, né? Seja muito bem-vindo. Você pode ficar muito à vontade para poder falar para a gente. E eu já peço pessoal que for tendo dúvidas para ir se inscrevendo no chat, né? Mande o nome ali para que ao final a gente abra o espaço para as perguntas para o Cláudio, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Eu peço desculpas por não ter conseguido entrar antes. Eu estava em uma reunião do Conselho Curador do Hospital Bom Pastor. São muitas reuniões por mês e são muitos trabalhos e atividades que eu tenho que intercalar com a vida pessoal. Então, às vezes fica um pouco carregado, mas eu consegui chegar a tempo e ainda consegui entrar, apesar dos problemas técnicos. A Dani já me apresentou muito bem. Eu sou presidente do Conselho Municipal de Saúde. Esse é meu último ano, já foram 4 anos nessa luta. Só que eu sou conselheiro de saúde desde 2013, salvo um pequeno período de menos de um ano, quando eu perdi representação, porque o Conselho Municipal de Saúde, como os conselhos de saúde nacionalmente, eles são paritários, e eu sempre representei o segmento dos usuários. Antes eu era representante comunitário, através de uma associação de moradores, depois eu perdi o assento, eu tive problemas com a gestão da Secretaria de Saúde na época e também me afastei do colegiado. Então, assim, e eu sempre gostei da área pública e de trabalhar em questão de auditoria em saúde especificamente. Na época do meu estágio no Ministério Público Federal, eu comecei a trabalhar só muito com o âmbito de auditoria, e daí para frente eu segui nesse campo, me especializei nisso e eu gosto de trabalhar com isso. Primeira coisa, eu trabalho com isso porque eu gosto, é uma questão de desejo mesmo. A gente tem que ser a diferença no mundo que a gente quer ver, porque o conselho é gratuito, mas é uma coisa necessária, né? Eu fiz uma pequena apresentação organizando as ideias aqui para ficar mais claro para vocês. Eu acho que eu nem vou projetar, porque vai dar muito trabalho aqui, enfim. Então, vou repassar com vocês aqui alguns pontos, né? O Conselho de Saúde, ele, antes de tudo, ele decorre do próprio SUS, né? E ele passa e ele acompanha essa evolução. Não sei se todos sabem, a maioria de vocês acredita que seja mais novo, mais novo que eu digo, abaixo de 30 anos, então não tem uma compreensão de como era viver no mundo ou num país que não tinha SUS. O SUS pode ter muitos problemas, ele de fato tem, só que ele é o único sistema público de saúde no mundo para uma população acima de 100 milhões de habitantes. Então, isso por si só já diz o tamanho e a magnitude do Sistema Único de Saúde. Antes de 88, o SUS não existia. É importante rememorar essa história da saúde pública no Brasil. Até a Constituição de 88, quando transformou o direito à saúde numa questão gratuita, universal e integral, ele não era trabalhado especificamente no campo do direito comum, ou seja, um direito de todos. Ele era trabalhado, primeiro, no âmbito da seguridade, ou seja, só tinha acesso ao serviço de saúde quem era trabalhador formal. Isso já diz muito sobre o tamanho do Sistema Único de Saúde, porque se você for tomar hoje,
se a gente fosse aplicar essa regra hoje, só é atendido pelo Sistema Único de Saúde quem é trabalhador. O que aconteceria? Na realidade atual do Brasil, mais de 50% da população não teria acesso. E essas pessoas dependiam da caridade. Daí vem a ideia das Santas Casas, que ocupavam esse espaço do Sistema Único de Saúde. Então, a partir de 88, que foi um marco institucional, mas antes dele já havia o movimento da reforma sanitária, que puxa o direito, que puxa esse direito à saúde, que antes era uma questão de caridade, por uma questão de direito, um direito de todos, não só dos trabalhadores formais. Antes do SUS, propriamente, o SUS é o filho do INAMPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Eu não vou lembrar de cabeça agora o significado da sigla INAMPS, mas ele havia como esse pai do SUS que só atendia os trabalhadores. Depois veio a Constituição de 88, né, e ela construiu e daí veio toda uma série de organização administrativa e legislativa sobre isso. Inclusive, é bom lembrar que a própria Constituição de 88, ela prevê a participação social, a participação da comunidade, no seu artigo 198, inciso 3º. Então, a gente já começa a ver aí esse momento da comunidade na política pública. Eu acho que isso já é muito sintomático do que a Constituição se propõe a ser, né? E a partir daí veio uma gama de legislações. Eu posso destacar a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, a 8.142, que é a que estabelece o controle social do SUS, através das conferências e das próprias reuniões, e a Lei Complementar 141, que praticamente transformou o Conselho de Saúde numa corte de contas, né? Porque todo ano, pelo menos 6 vezes, ele tem que se reunir para discutir questões orçamentárias e o que a gente quer que o SUS seja, através das suas metas, das suas propostas, das políticas públicas ali envolvidas. Há alguns anos eu fiz uma pesquisa para verificar o tamanho da legislação de saúde no âmbito do SUS. À época, eu verifiquei que haviam mais de 60 mil normas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Isso devido a todos os níveis de governo, porque o SUS, antes de tudo, ele é hierarquizado, ou seja, a União, Estados e municípios. Então, havia essa construção, né, essa necessidade dessa construção, né, para todos. Então, o que a União faz, você tem que adaptar e realizar nos níveis locais. E a gente viu muito isso, essa questão de organização, agora na pandemia. Tanto que você vê, por exemplo, Varginha brigando com o Estado para a questão de quem diz o que sobre a saúde no âmbito da pandemia, a ponto de ter que ser judicializado. Isso reproduz nesse gigantesco arcabouço legal que chega a mais de 60 mil normas hoje em dia. E sempre em constante mudança, alteração e evolução. O que é controle social, né? O que é SUS? O que é controle social no momento, na prática, né? Toda política pública é essencialmente, né, ela é construída para a prestação do serviço. Se existe da unidade de saúde, à escola do bairro, ao CRAS, seja lá qual instrumento político de serviço público que você pensa, ele possui a natureza de política pública. Ou seja, a unidade de saúde do meu bairro, a escola do meu bairro, todas elas são construídas através de uma política pública. Não é porque o gestor deu na cabeça e eu vou construir ali. Isso já passou, né? Isso era assim até 88. Depois da Constituição, as coisas ficaram um pouco menos bagunçadas. Então, existem as políticas públicas, que são esses serviços que o Estado deve prestar, que a Constituição prevê em um primeiro momento. Então, política pública é política? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? Toda política pública é uma política. Então, ela depende dos políticos também. E nesse momento você vê um dos primeiros controles que a democracia nos permite. O técnico, ele limita a política, porque ele diz, não posso fazer, porque isso é ilegal ou não pode. O político vai dizer, esse é meu anseio
e o anseio de quem me elegeu. Se eu preciso de uma unidade de saúde ali, é porque a população quer. Então, esse é o primeiro momento que o político vai confrontar com o técnico. Às vezes, há um encontro desse desejo, do que a população quer, do que o político quer, com o que o técnico entende correto. Há muitos encontros. Da mesma forma, há muitos choques. Então, toda política pública tem esse componente político de lidar com os atores envolvidos. Nenhuma política pública, por melhor que seja, é viabilizada sem a participação dos atores. Isso quando você estuda gestão pública ou formação de projetos, etc., você vê que não existe política pública sem esse componente de trabalhar os atores envolvidos, né? Então, a gente sempre pensa, o técnico é o melhor sempre? Não é. O técnico sabe muito, mas ele não sabe tudo. Eu tenho um exemplo muito bom disso no âmbito da própria saúde. E é um exemplo global. Acho que a maioria já viu falar da pandemia do Ebola, que aconteceu na África. Na verdade, foi uma epidemia regional no continente africano, na área central da África. E o Ebola se transmite por tato, essencialmente, né? As gotículas, tatos, secreções. O que acontece? A maior parte dos rituais fúnebres da África Central tem a ver com um toque e principalmente com um beijo na pessoa do morto. Então você tinha um viveiro para ebola, as pessoas morriam de ebola pegavam logo do morto, no contato com a secreção, enquanto o vírus ainda estava ativo. O técnico falava, você não pode fazer esse toque. Como que você vai lidar com uma cultura milenar? É a mesma coisa que hoje a gente vive com a pandemia, com a dificuldade de fazer o enterro dos mortos. A OMS teve que se sentar com antropólogos e organizar uma forma de lidar com esses costumes locais. Ou seja, o técnico teve que ceder espaço para os anseios daquela população. Ou seja, o técnico pode muito, mas ele não pode tudo. Então, olha como que para viabilizar uma política pública essencial, que lidava com a vida das pessoas, você teve que trabalhar um componente cultural, que é uma coisa que os técnicos, os cientistas, não conseguiram lidar no primeiro momento. Então, eles tiveram que buscar esse componente cultural, né? Então, a gente tem essa questão da política pública, dos atores, da compreensão que existe um limite entre a técnica e o cidadão, ou seja, a população e a comunidade. E a gente também tem que trabalhar e compreender outras questões que envolvem a relação do serviço público, a relação da política pública com o cidadão. Tem um conceito que eu adoro, que veio do direito alemão, que é, traduzindo diretamente, o direito do cidadão do tipo azar o seu, né? Que trabalha com a ideia, esse conceito é do Klaus Gunther, ele trabalha com isso, discutindo direito em transição entre sociedades autoritárias e democracia. Isso é uma coisa que aconteceu na própria Alemanha depois da queda do Muro de Berlim, da reunificação do país, que essa ideia que, se deu errado, não é culpa do serviço público, é azar do cidadão. Que é uma coisa que a gente vive muito hoje no Brasil, né? Por exemplo, eu tenho um problema com a empresa de telefone. É bom lembrar que telefonia é um serviço cedido pelo poder público à iniciativa privada. E ele é essa maravilha que a gente sabe. Tenta falar no telemarketing, você vai ficar 1 hora e não vai resolver seu problema. Azar o seu. Então vocês conseguem ver esse componente de cidadania, dessa deformidade da cidadania, nessa relação simples. E isso acontece em qualquer política pública. Telecomunicação é uma política pública. Saúde é uma política pública. Educação é uma política pública. As políticas públicas, elas estão no nosso dia a dia porque tudo é ligado através do direito, né? Então, a partir dessa questão do Klaus Gunther, eu trago também um outro conceito que é importante discutir nessa lógica de política pública e cidadania, que é o conceito do cidadão vítima, que é do Henrique Dussel, que é um filósofo e teólogo argentino. Ele trabalha com a teoria da libertação, não confundir com a teologia da libertação, são conceitos próximos e trabalhados por ele, inclusive, que é essa ideia, o cidadão sendo vítima da política pública.
Essa pausa, com essa ênfase, essa separação não é à toa. Política pública é política, né? O cidadão pode ser vítima dela. Quando você não participa, quando só o técnico diz sobre ela, né, quando só o técnico fala, a tendência é acontecer igualzinho aconteceu no Ebola. O cidadão não consegue compreender a importância da política para o seu próprio bem-estar, ele acaba sendo vitimado dela, porque ele não participa da política. Então a gente tem que entender, azar o seu, né? E você é uma vítima disso. Como que a gente quebra essa lógica? Eu acho que esse é importante a gente fazer essa reminiscência, essa digressão, essa discussão. Eu sou advogado, só que eu, por exemplo, eu entendo uma coisa que a maior parte do pessoal da minha área não entende. O direito existe uma limitação, ele tem uma limitação intrínseca, porque o direito não trabalha com um fato, ele trabalha com uma lógica obsessiva maníaca, né? Você nasce. Para o Estado, você só nasce a partir do momento que você tem registro. Tem muitas pessoas que vivem nas ruas, vou pegar a população em situação de rua em primeiro lugar, mas isso acontece com pessoas que vivem em zonas rurais ou afastadas das políticas públicas, que simplesmente não tem um registro de identidade, não tem uma certidão de nascimento. Essas pessoas tecnicamente não existem. Tanto que durante a pandemia a gente viu 38 milhões de pessoas que foram tentar ter acesso ao benefício e não tinham documentação, não tinham acesso a banco. Essas pessoas não existiam formalmente, apesar de elas existirem. Então a gente também tem que ter essa compreensão que até para a política pública chegar nas pessoas, essas pessoas têm que existir para o Estado, ou seja, elas têm que existir do ponto de vista do direito. Então existe essa limitação, né? A vida vai muito além do que o direito propõe. E isso também chega num segundo debate que é essencial ser feito. Direito é uma conquista? Direito é uma conquista ou é uma concessão? Esse é um debate que tem que ser realizado, porque todo direito pode ser uma concessão, e ele tende a acabar se for uma concessão, porque ele está sendo dado. Lembra da lógica da caridade lá atrás? Que era o que havia antes? A gente vê ela se reproduzindo agora. Então, a gente vê esse problema. Então, a gente tem que trabalhar com a lógica do direito através de uma conquista, de uma luta, né? E eu volto a dizer uma coisa que eu sempre falo quando eu discuto isso: lutar não é fazer escândalo, não é fazer barraco, tá? Direito não é pôr fogo. Isso pode pôr fogo às vezes é necessário. Eu sempre gosto de falar isso, mas no primeiro momento a gente tem que sempre pensar que existem formas de luta. E os espaços institucionais são essenciais para isso. Porque o espaço institucional ele trabalha para além do apagar incêndio. Ele tem que trabalhar com a formulação e com a melhora. É que nem quando eu tenho um problema. Eu estou com dificuldade de ter acesso ao medicamento. Eu vou lá e consigo resolver. E o meu vizinho? E o meu amigo, meu colega? Ele não consegue. Se eu sei como resolver o problema, por que eu não posso ajudar o outro? Ou melhor, por que eu não trabalho para evitar que o problema aconteça? E como que eu faço isso? Essa é a grande questão da cidadania. E é aí que a gente chega, de fato, no controle social. Controle social é o quê? Né? Existem várias formas de controles no âmbito da administração pública do Estado. Para começo de conversa, existe o controle interno, que é a questão de auditoria, controladoria, auditoria, ouvidoria. Controle externo, que é feito pelos tribunais de contas, em auxílio ao Poder Legislativo. Vocês acham que os vereadores não fazem nada? Vocês acham que os deputados não fazem nada? Em tese, eles fazem. Eles apreciam todas as contas, todos os serviços públicos que existem no país. Claro, nos seus níveis. Os vereadores, a cada 4 meses, eles verificam se as metas da saúde estão sendo alcançadas, por exemplo. Se o vereador não tem qualidade, ou não tem capacidade de entender, eu não sei. Só que eu sempre acho que a pessoa que não é técnica, ela tem mais capacidade de verificar um problema que às vezes o técnico que está no serviço não vê. Um exemplo bom disso que eu posso dar, isso é um exemplo aqui de Varginha, uma vez com uma reunião com o prefeito, não vou citar qual prefeito foi, ele reclamou que as pessoas estavam indo mais para o Hospital Bom Pastor do que na UPA, quando o Bom Pastor ainda tinha pronto atendimento. Não sei se todos são de Varginha ou não, mas existe o Hospital Bom Pastor e a UPA aqui. O que acontece? As pessoas estavam indo mais para um pastor. Eu falei, prefeito, é simples. As pessoas vão para onde o ônibus leva. Apesar da proximidade geográfica do bairro, as pessoas estavam indo
para o Bom Pastor, que era mais longe, em vez de ir para a UPA. Por quê? Porque o ônibus leva. Tá vendo como o usuário tem mais capacidade de verificar, às vezes, com o gestor, a questão do problema? Então, aí a gente vê essa questão, né? Então, existe esse controle interno, as auditorias, etc., e esse controle externo, que é feito pelos políticos, através do legislativo, no primeiro lugar, com o auxílio do Tribunal de Contas. E existe um controle exógeno, o controle social. E ele se dá de várias formas. Existe o controle social natural, que é feito pela população, através dos grupos de interesse e de pressão, ou seja, eu trabalho por alguma coisa, por exemplo, eu fui representante da associação de moradores, eu queria melhorar meu bairro, porque eu tinha problemas com ônibus, tinha problema de acesso ao hospital, à unidade de saúde, etc. O que eu fazia? A gente todos tínhamos interesse e montamos um grupo para fazer pressão. E a gente conseguiu mudar sentido de mão de rua, a gente comprou outras brigas e assim foi. Grupos de pressão, essencialmente, são a base para fazer qualquer mudança. É que nem eu sempre falo. Uma pessoa sozinha, às vezes, tem dificuldade de fazer as coisas, mas 4, você consegue virar um carro. Às vezes as pessoas, o Estado e a mídia, só é capaz de enxergar quando o processo da violência ele se torna objetivo, ou seja, ele aparece. A violência subjetiva, que é aquilo que se repete todos os dias, com sinto muito, azar o seu, ou você é vítima disso, da política pública, acabam aparecendo nessa hora. Você virou o carro, você consegue chamar atenção para o problema. Né? Então, 4 pessoas você vira um carro. Então, é nessas horas de grupo de interesse que a gente verifica como articular. Obviamente, normalmente a gente não precisa virar carros por aí. Mas a gente consegue fazer reuniões com políticos, com vereadores, com os secretários, os órgãos políticos em geral. Esse é um controle possível. Existe o controle institucional, que é feito via Ministério Público, Defensoria Pública. Você, individualmente ou com seu grupo de pessoas, vai às instituições e pede para que elas façam alguma coisa. E é obrigação delas fazer. Ou então, ou se chegar num grupo mais organizado, você consegue fazer manifestação, ou você consegue montar uma associação e inclusive acessar o judiciário, fazendo uma ação coletiva. Né? Porque mais pessoas, por exemplo, você junta 40, 60 pessoas. Por exemplo, eu moro num bairro que tem 5 mil habitantes. Né? Se você consegue cada um dois R$5, você consegue dinheiro suficiente para contratar um grande escritório de advocacia para te representar e defender o que for de interesse de cada um. É claro que nem sempre isso é fácil, e isso é uma discussão para outros momentos, né? Sobre os limites das formas de grupo de pressão, que é uma coisa que eu adoro. E, por fim, existe o controle administrativo social, que é o controle realizado pelo quê? Pelos conselhos de políticas públicas ou os conselhos sociais. Existe uma divergência como se chamar os conselhos. Eu gosto de conselho social, que é um conceito adotado pelo Márcio Berclas, que é um doutor do Paraná, que é do Ministério Público. Ele trabalha essa questão dos conselhos, ele usa esse conceito de conselho social. Perdão. São os conselhos de políticas públicas que fazem o controle das políticas públicas, as formulações das políticas públicas. E não se enganem, depois da Constituição de 88, todas as políticas públicas têm um conselho. Todos têm acesso e participação da comunidade. Se isso funciona ou não, depende muito mais dos cidadãos, das pessoas interessadas nessas pautas, do que qualquer outra coisa. Porque toda política tem. Toda política de saúde, toda política pública ou política social tem um controle realizado através de um conselho, que é a nossa marca principal de discussão aqui. Então, segurança alimentar existe, educação existe, assistência existe, sempre vai haver um conselho. Se ele funciona ou não, já é uma outra discussão. E a gente tem que partir disso para a gente chegar. Depois a gente não bate papo aqui, a gente pode até entrar nesses méritos, né? Então, eu falo a partir do Conselho Municipal de Saúde. Existem muitas questões, e o Conselho Municipal de Saúde, não só porque essa previsão constitucional no artigo 198, inciso 3º, mas também porque as leis que organizaram o SUS colocam a obrigação
de que toda cidade e todo estado do país, além da própria União Federal, tem um conselho municipal ou estadual de saúde. Sem os conselhos, o município ou o estado, eles perdem a possibilidade de gerenciar as próprias políticas públicas no âmbito da saúde. Então, é um poder muito importante, é uma necessidade muito importante. E o Conselho Municipal de Saúde, e eu falo a partir dele, tem, por lei, algumas obrigações legais. Ele vai apreciar a cada 4 meses as contas para ver se está de acordo com a programação. Todo ano tem que discutir a programação anual de saúde. Todo ano ele tem que ver o relatório anual da gestão, se ele conseguiu alcançar metas. Então, nesse momento, você pode ver o gasto. Aí você vai me perguntar, mas todo mundo é contador ou advogado? Não. E é bom que não seja. E volto a dizer por quê. O olhar estrangeiro, o olhar de quem não entende o gasto, é o melhor olhar para perguntar. Eu nunca vou esquecer, há alguns anos atrás, numa reunião discutindo prestação de contas aqui em Varginha, houve a discussão por que a prefeitura comprou 16 DVDs para atenção primária, para as unidades de saúde. 16 DVDs. Né? Você vê, já faz algum tempo, né? Porque DVD, as pessoas não usavam DVD. E as pessoas que não têm compreensão do gasto fizeram esse questionamento, e é um questionamento super pertinente, né? Então, tem esse olhar estrangeiro que é essencial. Eu tenho essa crítica também, porque às vezes o conselho acaba virando uma mini corte de contas. E o papel dele é um pouco maior, porque ele também trabalha na formulação. Então, é bem complicado a gente fazer esse trabalho de ajudar na formulação da política pública, que eu acho que é o mais importante. Desde porque as unidades de saúde marcam ou deixam de marcar consulta e da forma que marcam ou deixam de marcar consulta. Se essa forma é humanizada ou não, se o serviço público é organizado ou não, sabe? Então, tem milhões de questões que podem ser discutidas que, às vezes, para esse olhar financeiro, acaba ocultando. Isso é um pouco reflexo até da nossa lógica econômica de focar muito mais em planilha, muito mais em número do que em gente, né? Continuando aqui, tem umas questões que eu acho importantes serem discutidas, não só sobre o Conselho de Saúde, mas sobre o SUS. Porque se eu estou falando do Conselho de Saúde, porque eu estou falando do Sistema Único de Saúde. Eu só falo de conselho porque existe o SUS, com todos os seus problemas. E não se enganem, existe uma grande batalha política por dentro do sistema de saúde. Lembra que eu falei que política pública é política? Aonde que se reproduz? Através das normas. E qual que é a grande norma que a gente trabalha todo ano? O orçamento. Todo ano a gente faz uma lei, seja no município, seja no estado, seja na União, que chama Lei Orçamentária Anual. Que é a grande lei que organiza o que o Estado, ou o Estado com o maiúsculo, grande ente público, se divide na União, Estados e municípios, vão gastar. Né? Essa grande batalha pelo orçamento é aonde está o pulo do gato, onde dá os problemas. Se você acha que o Sistema Único de Saúde tem problemas, as políticas públicas de saúde têm problemas, a questão está aí. Se eu falar para vocês, todo mundo fala, o Brasil é um país que tributa demais, é o que mais tributa no mundo. Isso é uma mentira. Existem rankings internacionais, você vê que o Brasil está entre os 30 primeiros. Ele tem uma carga tributária média, é uma carga tributária injusta, que tributa muito mais o consumo, ou seja, tributa mais a classe mais baixa, ou seja, a gente, que não tem grandes empreendimentos, grandes empresas, etc. E, né, essa batalha do orçamento, que tributa muito mais os consumidores, é regressiva. Como eu já falei, quem menos tem é quem acaba pagando mais. Então o sistema já é injusto nisso. Tem um orçamento. Se eu falar para vocês que mais ou menos todo ano, de 50% a 55% do orçamento brasileiro é tomado por gastos financeiros, vocês vão ficar se espantados. Ou seja, 50% que você vai ter para gastar nas políticas públicas. Sendo que parte desse orçamento, que seria para a área de saúde, assistência e previdência, que é a Seguridade Social, tem um desfalque anual chamado desvinculação das receitas da União, que vai 30%. Então a gente vai ficando cada vez com menos dinheiro para gastar no que a gente precisa, com gente. Né? E depois a gente teve ainda a colocação do teto de gastos, isso já tem alguns anos,
que vai vincular o orçamento público a uma revisão, basicamente só com base na inflação. Então, a população cresce, a inflação tende a subir menos que o número das pessoas, então vai ter um grupo social, ou seja, cada vez maior, que vai acabar ficando sem acesso da política pública. E é uma coisa que a gente já vê isso. Qualquer unidade de saúde que você for, vai estar faltando um farmacêutico, um nutricionista, sem contar, por exemplo, a desarticulação dos NASF, que tinha esse acesso à equipe multidisciplinar. Daí a gente chega, né, da política pública. Lembra que eu falei que toda política pública depende dos atores envolvidos? A gente tem, por exemplo, as emendas impositivas, o que permite que os parlamentares, sejam vereadores ou deputados, possam direcionar pelo menos 1% do orçamento, 1,2%, que parece pouco, mas é muito, para a área de saúde. Ou seja, você vai começar a fazer um balcão de negócios. Eu preciso disso. O que você pode fazer? Então, a gente começa a vincular cada vez mais a atores, com os parlamentares, para ver essa luta, né? E a gente está num período pandêmico, isso também bagunçou toda essa construção orçamentária, que gerou um orçamento paralelo, só para gasto com Covid. E a gente está gastando muito dinheiro, que podia ser gasto na assistência, construindo leito hospitalar. E a gente não está dando conta, porque não se combate pandemia com leito, né? E por que eu estou falando disso tudo? Porque isso é política pública de saúde. E política pública de saúde se trata onde? Dentro do Conselho Municipal de Saúde. Lembra que eu falei das 60 mil leis que existem no âmbito do SUS? Parte dessas normas passam pelo Conselho Municipal de Saúde no âmbito da cidade, passam pelas comissões bi- e tripartite dos gestores, pelos conselhos de gestão dos gestores, o CONSEMS, que é o dos conselhos municipais, o CONAS, os conselhos estaduais, dos gestores estaduais de saúde. Então, toda política pública passa por dentro do conselho. E o Conselho Municipal de Saúde, na minha singela opinião, ele é o mais bonito, porque é onde o usuário que deixa de falar eu sou vítima para ser protagonista, eu paro com esse discurso infame e absurdo de azar o seu, que é uma coisa que a gente tem muito, e isso é uma decorrência, inclusive, cultural da mentalidade autoritária da sociedade brasileira, e eu não falo isso à toa, porque o Brasil conviveu com quase 350 anos com escravidão e pouquíssimos momentos com democracia, então é natural que a gente tenha um pouco de medo de participação ou de achar que azar o meu, né? Parece que tá ruim, mas, né, quem assistiu Game of Thrones se lembra, né? A noite é longa e cheia de terrores. E hoje, exatamente por essas dificuldades orçamentárias cada vez menos, se propõe modelos de privatização do sistema único de saúde. O Rio de Janeiro é um bom exemplo. Ele entregou a maior parte da gestão da atenção primária para OS, organizações sociais, filantrópicas. Parece uma coisa boa, né? Filantropia, organização social. Conseguiu expandir muito o serviço da atenção primária, mas chegou no momento, tipo no começo da pandemia, que simplesmente não existia mais atenção primária. Porque você não tinha servidores públicos, a empresa pegou o dinheiro e foi embora, e as pessoas ficaram sem assistência. A noite é longa e cheia de terrores. E essa noite é longa mesmo. Então, de boa intenção, né, o inferno está cheio. E essas questões que tendem a terceirizar, né, tendem a afastar a participação do usuário. Seja porque é o discurso da técnica, só os técnicos vão saber o que fazer, até chegar um ebola da vida e você ver as pessoas morrendo porque elas não entendem, né? E com essas terceirizações, a tendência de participação do usuário tende a cair. Lembra que eu falei do telemarketing lá atrás? Lembra do ficar no telefone? Se você terceiriza o serviço, você não vai ter um espaço de trabalho, você não vai ter um momento, um local para você ir, para fazer essa queixa, que, por exemplo, hoje é o Conselho Municipal de Saúde, as ouvidorias. Então, você vai ter um canal cortado de comunicação. Sabe o que vai te restar? Alô,
Aí você vai ligar tipo para Oi e fala: alô, eu sou Eduardo, eu sou secretário digital. Então, e você fica 1 hora. Aí você consegue falar com um cidadão de uma parte muito longínqua que não vai entender o que você está dizendo e não vai poder resolver seu problema. Com todos os defeitos que nós temos hoje, não são poucos, mas se a gente tivesse nascido na Suécia, a gente não teria esse problema. A gente nasceu no terceiro mundo, então a gente tem que lutar para essa coisa melhorar. Eu tenho a mesma idade do SUS. Eu tenho 32 anos e eu sou, né, eu tô chegando à maturidade. Imagina montar uma política pública para 210 milhões de habitantes, com mais de 5 mil municípios, com 27 estados, contando já o Distrito Federal. Então, é um grande desafio, mas, como eu falei, direito é uma conquista, né? É uma grande luta. Já encerrando, eu gostaria de pegar só uma citação de um livro chamado Diário de um Ano Ruim, do J.M. Coetzee, que é um escritor sul-africano, ele ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Esse livro, Diário de um Ano Ruim, daí é um livro interessante. Tem uma parte lá que ele está discutindo sobre o papel do Estado, que ele diz: se o cidadão vive ou morre, não é preocupação do Estado. O que importa para o Estado e seus registros é se o cidadão está vivo ou morto. Parece que não tem diferença. Nós vivemos e morremos. Mas para o Estado, nessa lógica econômica estricta de CPFs, para essa lógica de registro do Estado, ele só importa no momento que você nasceu, lembra que eu falei dos invisíveis, no momento que você morreu. Como você vive ou como você morre, não é um problema do Estado. Afinal de contas, azar o seu. Então a gente tem que trabalhar exatamente para ter um Estado que seja nosso. Esse Estado só será nosso se nós ocuparmos os espaços de fala, os espaços que estão abertos para nós, que são os conselhos de política pública. E eu falo através do Conselho de Política Pública do Conselho Municipal de Saúde de Varginha. Temos problemas, temos dificuldades, mas temos que fazer a nossa luta para melhorar o nosso dia, para melhorar a nossa vida. Porque você não vai ganhar nada com isso. Eu não ganho, eu só ganho dor de cabeça. Perdi até o resto do cabelo que eu tinha, olha que tristeza. Mas, pelo menos, eu consigo ter um pouco de mais qualidade de vida para mim e para os meus colegas. Gente, era isso que eu tinha para falar. Vi que já tem gente se inscrevendo aí. Dani, professora, organiza aí, não sei como você quer adotar o debate. Muitíssimo obrigada, Cláudio, foi muito bom, muito legal, acho que o pessoal foi até interagindo um pouco aqui, gostou das suas reflexões, superou muito, assim, a expectativa até do que eu imaginava que você ia trazer, bem didática e organizada, a forma que você trouxe reflexão sobre a participação popular. Eu vou começar, então, com uma pergunta e depois eu abro para o pessoal. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como que você considera assim, a diferença do potencial de participação popular e como que se organiza as conferências e os conselhos. Você acha que eles são diferentes ou eles são complementares? Como que você vê essas duas formas de participação popular? Perfeito. Tanto os conselhos quanto as conferências são instrumentos da formação de política pública. A conferência é o ápice da formação da política pública. A nossa última conferência teve 4 dias de duração e um dia só desse só para pegar propostas, além das pré-conferências nos bairros. A gente articula as demandas da população para fazer o plano municipal de saúde, o plano estadual de saúde, porque a gente manda essas propostas para o nível estadual e federal. Então, uma grande construção, porque o que chega na União é o que a gente colheu aqui embaixo. Então, a conferência é o ápice da formulação da política pública. E os conselhos é o que faz, o que luta para o que foi proposto se viabilizar. Eu falei de luta. E é uma luta que a gente faz, porque nem sempre o gestor vai entender o que o usuário quer, e ele não vai entender, às vezes, a importância disso. Então, existe essa diferença, porque o conselho, ele vê aquela demanda durante os 4 anos. A conferência, ela faz a grande avaliação e a proposta para os próximos 4 anos. O conselho é que luta para viabilizar a viabilização dessas políticas públicas, que a conferência faz, né?
se existe participação popular nas conferências, até pelo modelo que se organiza para fazer atração, sempre tem uma participação um pouco maior. Já nos conselhos, a participação de não membros é um pouco mais dificultosa na pandemia. A gente tem momentos que tem maior participação, não, porque tem uma adaptação tecnológica, e tem essa questão também dos membros, né? O Conselho Municipal de Saúde, os conselhos de saúde são paritários, 50% são usuários, 25 que formam os outros 50 são de gestores e trabalhadores de saúde, sendo que, em geral, a regra dos 50% dos usuários serem representantes institucionais. Por quê? Porque eles são difusores, são pessoas que vão repassar para suas instituições o que está sendo feito. E como eles representam alguém, eles têm também a responsabilidade de prestar um melhor serviço para a sua representação. Eu, por exemplo, hoje no Conselho de Saúde, eu represento a OAB. Eu tenho que prestar contas para o meu presidente, para o meu conselho, e meu conselho de classe, no caso, e isso gera também muitos debates. Há alguns dias atrás eu estava batendo boca com os colegas que não entendiam a dificuldade da pandemia, né, que já gera uma infinitude de discussões. Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, ficou perfeita a colocação. Acho que ficou bem claro, didático para nós. Então, eu vou abrir a pergunta para a Lilian, que foi a primeira que se inscreveu. Né? Lilian, pode fazer a sua pergunta, fica à vontade. Obrigada, professora Dani. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria parabenizar a sua explanação. Eu sou formada em Direito e, olha, sua explanação foi melhor do que muitas palestras que eu já assisti. Sucesso. Bom, de certa forma, você já deu uma clareada aí na minha pergunta, porque eu tinha elaborado o seguinte: eu gostaria de saber se, na prática, existe um grande número de pessoas que se interessam e participam efetivamente desses conselhos de saúde, e se as propostas que são levantadas por elas são efetivamente ouvidas. Porque eu também gostaria de saber se existem alguns pontos pré-definidos que podem ou não ser alterados no sistema, até mesmo por conta da política, né, que você acabou de falar, que infelizmente ou felizmente está totalmente relacionada, né? Era isso. Obrigada. Primeiro, apesar de ser advogado, eu tenho horror do doutor, porque a pessoa se baseia numa lei do império para falar isso, só que educação hoje, o doutorado é um título, eu não o tenho, sou um humilde especialista só. Mas, enfim, sobre as suas questões mais pontualmente, né? Sobre a participação popular, eu entendo que existe uma participação relativamente boa entre os conselheiros, e quando tem um interesse comunitário, ela também participa. A gente tem que ter uma certa compreensão que as pessoas trabalham com base em interesses, né? Por isso que eu falei de grupo de interesses lá atrás. E nem sempre isso se encaixa. E a gente também tem que trabalhar mais nesse senso de democracia. Como eu falei, a sociedade tem uma mentalidade muito autoritária. Então as pessoas têm medo, às vezes, de participar, de confrontar, de dar um nome. Mas eu até enxergo de uma forma melhor hoje do que no passado sobre essa participação social, sabe? Eu trabalho até com um trabalho comunitário ainda, trabalho que eu dou tempo da assistência para o pessoal da Associação de Moradores do Novo Tempo, Carvalhos e Cruzeiro do Sul, que são 3 bairros de alta vulnerabilidade social aqui. A gente tentou montar um conselho local de saúde lá para tentar fazer essa articulação, para fazer essa mobilização. A pandemia prejudicou o trabalho, mas eu entendo que existe essa participação. A gente trabalha com o que é possível, sabe? Sobre as propostas serem ouvidas. Eu entendo que as propostas que são feitas nas conferências, elas dão de fato um tom para o que é organizado pela Secretaria de Saúde especificamente, sabe? Eu acho que... Por que acontece? Você traça a coluna. Obviamente vão ter coisas que vão entrar e vão sair. Por exemplo, ninguém previu uma pandemia. Isso alterou, bagunçou todo o planejamento. E há, sim, essa alteração, essas alterações. Eu não acho ruim a influência política na política pública. Na sociedade democrática, a gente tem que ser responsabilizado por quem a gente vota. E também pelo que nós, enquanto cidadãos, nós fazemos.
se eu não acompanho ou não faço, eu não tenho direito de reclamar porque eu virei vítima, né, como eu coloquei. A influência do político, ela faz que a ideia que foi votada nas urnas se reflita na política pública. Se isso é bom ou se é ruim, né, a responsabilidade social é que vai dizendo por tudo. A gente vai, sabe? E isso se reflete em todas as políticas públicas possíveis. É claro que na saúde a participação social ela tende a ser maior, enquanto instituição, pela forma e o modelo. Se for pegar outros conselhos que eu acho que são essenciais, hoje, por exemplo, o Conselho de Transporte Público de Varginha, ele praticamente não existe. E mesmo de educação, a gente está tendo essa discussão se volta ou não volta a educação presencial, e o conselho está apagado, sabe? Então, eu volto a dizer, depende muito de quem está lá, e a gente não precisa de muita gente. Que nem eu falei, com 4 pessoas você vira um carro. Você precisa de começar de algum lugar. E o exemplo também é que mobiliza as pessoas, sabe? Se um faz, é mais fácil você conseguir mais gente. Eu mesmo fui para o conselho e consegui buscar pessoas para lutar comigo, sabe? E nem sempre a pessoa que vai lá, começa no conselho, ele começa como um membro, representante. O vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, ele é médico de família e comunidade, Carlos Peloso, uma pessoa maravilhosa. Ele começou a participar das reuniões como cidadão. E ele acabou entrando no conselho como representante dos trabalhadores, e hoje ele é vice-presidente. Ele traz uma visão de medicina muito diferente que a gente tem, porque médico é um grupo social muito complicado. Os médicos são doutores, têm doutorado do mesmo jeito. Só essa marcação de ponto já diz a diferença social que a gente tem entre sociedade autoritária e uma sociedade democrática. Se você tem que lutar por título, é sinal que a nossa sociedade não é democrática, porque ela tem um plano de desigualdade aí. Isso também é discutido no Richard Morse e de outras formas, e também no Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, a cultura do bacharelismo. Eu vou fazer uns pontos. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, porque eu vou indo e voltando. Muito bom. Letícia, a próxima que se inscreveu? Letícia Ellen. Estou aqui. Pode fazer uma pergunta. Boa noite, primeiramente. Você falou para a gente que a participação popular veio para trazer a população para dentro das políticas públicas. Você acha que o fortalecimento da participação popular pode contribuir para a humanização do nosso sistema de saúde? Nossa, perfeito. Sem participação, o serviço fica muito desumano. Eu vou dar um exemplo prático. Nós estamos em abril. Em março, houve uma reclamação do Conselho de que, em plena pandemia, as pessoas estavam tendo que madrugar para ir para a porta de saúde, para a porta de uma unidade de saúde para disputar senha, fazendo aquela fila de aglomeração no momento de pandemia. Essa matéria foi discutida em março, houve discussões sobre isso ao longo do mês, e isso foi resolvido. E essa mesma questão houve ano passado, lá no Novo Tempo, e eu só dou um exemplo prático, porque saiu de lá a reclamação, passou por mim, foi para o secretário, e a gente conseguiu resolver isso em uma semana. Olha como a participação social melhorou o acesso, e um acesso humanizado. Porque é que nem a questão do ebola que eu coloquei. As pessoas só pararam de transmitir e de morrer a partir do momento que o técnico, do alto do seu pedestal, ele foi posto para conversar com a população, porque a população não tem a obrigação de se transformar, de mudar de uma hora para outra, porque é a forma de encaminhar os mortos, né? Desde Antígona, a gente discute o direito de enterrar os mortos, e a gente está aqui hoje discutindo isso de novo em relação ao Covid. Então você vê como que é impactante a participação social em coisas tão singelas, mas essas questões singelas acabam influenciando o macro. Por quê? Se eu tenho um problema na humanidade, eu falei de duas, eu não citei aonde foi, mas a outra eu citei, a gente tem 2 unidades. Isso aponta alguma coisa. E nesse ponto eu tenho que citar, existem as disfunções da burocracia, é um conceito de um sociólogo americano, do Camerton, que o serviço público ele tende a criar algumas disfunções. E
esse choque entre o usuário do serviço, o cidadão, com a burocracia, com esse tensionamento, as coisas tendem a mudar. Se acontece em duas unidades, você tem uma disfunção muito enraizada no trabalho público que você tem que desconstruir. E é nesse tensionamento que você desconstrói. E só para concluir, 1000 vezes servidores com disfunções do que trabalhadores precarizados. Trabalhadores precarizados não criam vínculo com o usuário, que é uma questão de humanização, não possibilitam uma boa relação humana que melhore os padrões de vida de uma comunidade. Porque eu sou um defensor da estratégia da saúde da família. O serviço tem que estar na comunidade, para estar na comunidade, ele tem que ser permanente. E você trabalha com trabalhadores precarizados, mal pagos, que ficam mudando ao bel do serviço, não possibilita uma construção funcional, integral e com boa assistência. E então é importante colocar isso porque eu falei das terceirizações ali atrás, a gente tem que fazer essa defesa. Os servidores públicos têm vícios, mas é melhor trabalhar com eles, com a participação social para fazer esse tensionamento, do que haver esse enfraquecimento, essa precarização de mão de obra que não faz bem, nem para quem trabalha, nem para quem usa do serviço. Né? Novamente, lembrando do telefone. Eu não sei se eu fiz me entender, mas eu sempre vou ficar na dúvida se eu me fiz entender ou não. É muito bom. Complementando também, Cláudia, assim, eu penso que um exemplo que a gente tem dessa questão da perda de vínculo, né, com essa atualização de políticas, foi essa mudança do atendimento multiprofissional na atenção básica, né, que a perda do NASF, no caso, né, que é a equipe multiprofissional, a turma ainda não estudou o NASF, né, mas o NASF, então, gente, era uma forma de organização do trabalho multiprofissional na atenção básica. E houve uma mudança de legislação que agora não existe mais financiamento, então, na prática, acabou o NASF, né? Então, assim, aqui a gente não teve a demissão dos profissionais, porque os profissionais eram concursados. Outros municípios, a gente sabe que houve a demissão em massa. O profissional ainda está na rede, mas ele não está na lógica da saúde da família, né? Ele está lá presente em uma unidade fixa e as pessoas que têm que se deslocar para buscar o atendimento. Nesse contexto, a gente não vê o vínculo, não vê a responsabilização do profissional com aquelas pessoas, né? Então, assim, a grande importância da gente ter todo o sistema na lógica do programa de saúde da família. A gente vai vendo esses desmontes do SUS aos poucos, né? A gente... eu gosto de plantar essa sementinha de falar assim, a gente tem que refletir, né? O Mandetta, que foi o cara que todo mundo estava batendo palma aí, porque fez uma boa gestão da pandemia, né? Ele foi o ministro que publicou esse encerramento do NASF, né? Então, a gente sempre tem que ficar atento aí a quem a gente está, o que está sendo feito, né? Se aquilo representa o que a gente realmente acredita dentro do sistema. E eu acho interessante você fazer essa colocação, porque política pública, principalmente a nível municipal, ela trabalha com indução. Lembra que eu coloquei que existe a batalha do orçamento? Lembra que eu falei de 60 mil normas? É nesses momentos que você vê como as políticas públicas são organizadas. E elas trabalham para interesses políticos. A Dani colocou esse projeto político, ele foi eleito. E é legítimo que ele faça isso. Só que há essas repercussões, né? Política pública, você trabalha com indução. A indução, às vezes, é financeira e administrativa. Você tem a norma. Primeira coisa, a norma caiu. Sem a norma, você não tem vínculo de financiamento. Então, para o município fica difícil de financiar. O que o NASF fazia? Ele dava assistência multiprofissional, mas vamos pegar a nutrição, psicologia e educação física, por exemplo. Você desarticula esses serviços. Então, aonde vai o acesso do usuário? Vai surgir um fosso de prestação de serviço, vai surgir um nó crítico e um fosso assistencial. Vai exigir uma demanda reprimida e essa demanda vai dar em algum lugar. Para onde? Né?
À toa não é. Lembra que eu falei da privatização? Aí você surge, por exemplo, a ideia dos planos de saúde populares, que vai te oferecer o básico, e na hora que você precisar do complexo, você vai ter que entrar na fila do sistema. Que é mais ou menos que os planos de saúde já fazem. Você tem um cuidado ambulatorial relativamente funcional com os planos de saúde, às vezes marcando consultas para meses depois, coisas que você poderia resolver no cuidado holístico na saúde da família, né? E quando chega na alta complexidade do cuidado hospitalar, você é encaminhado para a rede pública, que é uma lógica que vai acontecer. Não é um fosso assistencial gratuito. Ele tem um motivo. Ele trabalha com condição de política pública, que é uma lógica de privatização. A Dani colocou muito bem. Você ainda tem os servidores aqui. O serviço está disfuncional, mas ele ainda existe. Tem cidades que nem isso existe. Exatamente porque não eram servidores. Erro pode ser péssimo? Pode ser péssimo. Eu falei das disfunções, a teoria da burocracia estuda isso. Mas é melhor você ter ali do que um trabalhador precário que vai ser dispensado. Porque ainda há prestação de serviço de forma disfuncional. Porque os servidores estão lá. Sem esses servidores, existe simplesmente um fosso. Então, a disfunção é um problema, mas o vazio da assistência é maior. É um problema muito maior. E política pública, a gente tem que pensar nisso, sabe? Nessa forma macro. Como uma indução pode ser feita, o que ela quer e por que ela quer. E como que isso prejudica o usuário do serviço público. Né? É verdade. A terceira pessoa que colocou o nome aqui foi a Larissa. Boa noite. De uma forma, você já meio que esclareceu a minha pergunta. Mas a minha pergunta seria que, com a criação do SUS em 88, surgiu a participação brasileira, certo? Aí, antes, né, quando eu fiz essa pergunta, eu estava perguntando por que é importante a participação popular na gestão pública com a criação do SUS e por que você acha que é importante a participação popular na política de um país? Eu acho que a participação popular, não só na política pública de saúde, como em qualquer política pública, primeiro, é para que a política pública seja funcional, para que as pessoas consigam usar o serviço, e para que esse serviço entenda a lógica dele. Sobre a participação na política. Primeira coisa, lembra que eu falei dos atores? Os atores somos todos nós. Você participando, você consegue fazer as coisas acontecerem. Você consegue pressionar. Você consegue acessar a grande batalha do orçamento. Parece uma coisa pequena. E conselho pode ser grande ou pode ser pequeno. Depende muito da implicação, do desejo do sujeito naquele trabalho. Sabe? E isso se reflete em todo o resto das políticas. Quem mobiliza, leva. Se as pessoas querem um resgate da política pública, elas têm que se colocar, por exemplo, elas têm que se colocar contra essa política de cancelar CPF, onde a gente pensa o cidadão como um número e não como um sujeito, como uma pessoa. É por isso que eu trouxe essa questão do diário de um ano ruim para vocês, sabe? Para a gente não ser só uma estatística. E já fazendo um link também com se eu não me engano, é A Peste, o livro do Albert Camus, ou Camus, eu não falo francês, então me desculpe, mas ele discute isso também, né? No final a pessoa vira uma estatística. A gente não pode ser estatística, e a gente só evita se transformar em estatística participando e fazendo essa luta. A cidadania implica responsabilidade, não é só votar a cada 2 anos, né, como é hoje, é tudo que você faz entre um período e outro. Você pode acompanhar os conselhos, você pode acompanhar os vereadores, você pode organizar a sua comunidade, você pode construir um coletivo, que eu acho uma forma muito mais horizontal de participação, sem cargos muito claros, mas com uma pauta. Eu defendo muito mais, por exemplo, uma constituição de um coletivo do que de uma associação. Por causa da formalidade que uma associação requer, o coletivo é mais dinâmico, você consegue ter pautas mais claras, você consegue mobilizar mais gente, você consegue implicar mais pessoas, que às vezes numa associação você acaba criando
aquela mentalidade que a mesa diretora é que é responsável. No coletivo é um coletivo. Então é um trabalho mais horizontal. E ele faz muito reflexo no bem-estar das pessoas, sabe? E eu acho que isso é muito importante ser pontuado. Democracia e cidadania é o que a gente faz entre as eleições. Porque é isso que vai dar o tom do trabalho. É por isso que a Suécia, a Noruega, e o Brasil ainda é o Brasil. A cultura democrática, ela faz que as políticas públicas melhorem, sejam mais acessíveis para todos. Porque a partir do momento que você participa, e eu falo isso enquanto sociedade, a partir do momento que você participa, a tendência é que o orçamento seja mais democrático, ou seja, ele atenda a mais pessoas, as políticas sejam induzidas para um interesse mais coletivo, e que, por exemplo, a questão tributária seja pensada de uma forma mais justa, onde quem menos tem paga menos e quem tem mais pague mais. E não vira esse inferno tributário que o Brasil é hoje, onde você tributa muito o consumo e pouco renda e patrimônio, sabe? Então, é nessas pequenas coisinhas que a gente vai influenciando, sabe? É que nem eu falo, é virando carro. 4 pessoas, a gente começa com 4. Às vezes com 2 a gente já consegue sentar numa mesa para conversar. Com 4 a gente já pode fazer bastante bagunça. E assim sucessivamente, sabe? Então, é um trabalho. E é claro, é um trabalho de formiguinha. Você acha que o povo vai parar a vida dele para cuidar? Não vai. Né? A tendência nossa, enquanto ser vivente, é ser egoísta. Então, a gente trabalhar pelo outro já é um rompimento com esse estado de natureza nosso, né? Pensando numa questão mais de psicologia evolutiva. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente tem que participar, porque senão a gente tá lascado. Porque senão azar é o seu, né? Para pegar esse conceito maravilhoso, né, do cidadão do tipo azar é o seu. Obrigado, Cláudio. Agora quem se inscreveu foi a Ana Clara. Boa noite. A minha pergunta é com relação à forma paritária do Conselho de Saúde. Como que está a composição do Conselho em Varginha e há uma boa participação da comunidade? A participação paritária. Cada lugar vai organizar de sua forma. Varginha tem as leis antigas e tem um regimento interno que estabelece como vai ser essa participação. Nós temos 24 assentos, ou seja, são 48 conselheiros no total, sendo que metade desses 12 são usuários. Todas as cadeiras, eu tenho o prazer de falar isso, desde que eu assumi a presidência do conselho, o conselho nunca teve cadeira vaga. Os usuários têm, focando especificamente, tem de todo quanto é tipo. Né? Tem os que são mais engajados, tem os que participam das reuniões, tem os que não vão, e assim sucessivamente. Tem de tudo quanto é jeito. Né? A paridade é muito interessante por causa disso, porque ela permite esses contatos diferentes. Dentro do Conselho de Varginha, você tem grupos tão diferentes, como a OAB, a Ordem dos Advogados a qual eu represento, como você tem pastoral. Já falo de uma ótica de igreja, uma ótica de caridade. Eu não estou fazendo uma crítica, mas eu estou colocando que existem essas diferenças. Democracia, antes de tudo, é uma relação de conflito, né? Então a gente consegue fazer esse intercâmbio. E eu acho que participação social a gente tem, não dos conselheiros no primeiro lugar, porque eles representam uma instituição, e no segundo lugar, da população quando ela está interessada, que é uma pauta, por exemplo, volta ou não das aulas, teve um movimento para isso. Há alguns anos a gente teve a mudança da assistência odontológica no âmbito da atenção primária, isso gerou um conflito com a APAE, a gente sentou para conversar, conseguiu mais ou menos chegar num meio termo, porque política pública você trabalha com o possível, né? Como é estabelecido as instituições. No regimento interno do Conselho, a primeira coisa, tem que ter um vínculo com participação social. Então, isso seguindo uma lógica federal, inclusive. Primeiro, a gente vai sempre buscar grupos sociais, grupos de classe, e assim sucessivamente. Caso não haja, coisa que nós não temos há muito tempo, dificuldade de encontrar uma instituição, a gente pode preencher com pessoas da comunidade. Então, existem essas questões que a gente consegue organizar e levar para conseguir que as coisas prossigam.
tem suas dificuldades, né? E a gente trabalha com uma lógica do possível, fazendo referência a Freud e a Lacan, né? O governo está na lógica do impossível, igualzinho o próprio ato da análise e o ato da educação. Então, a gente tem que trabalhar pelo possível. Eu acho que trazer a política pública para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, já é uma grande forma de pegar e tornar o mais próximo do real o que a gente precisa, o que a gente deseja. Então, a primeira coisa que faz as pessoas trabalharem é o interesse, né? Então, quantas vezes não chega alguém motivado por uma questão estritamente pessoal que acaba afetando uma grande gama de pessoas, sabe? É uma coisa interessante essa vivência. Existe essa dificuldade que seria muito bom contar com dezenas, centenas, milhares de pessoas. Mas a gente está trabalhando com dezenas, né? E a gente trabalha no nosso limite num processo de construção, né? O SUS tem 32 anos, o NHS, que é o sistema britânico, ele foi formado em 48, então já tem uma vivência maior. E cada lugar vai trabalhando com o tempo, né? É um processo de construção. A democracia é sempre um exercício, né? É sempre uma obra inconclusa, né? Inacabada. Então, é um tijolinho que a gente coloca na melhora do sistema de saúde. Primeiro na nossa vida, para depois a do outro, né? Então, é interessante essa construção. Nem sempre fácil, mas é possível. Ótimo. A Lavínia, quer fazer pergunta? Peraí, acho que eu li errado. É Letícia. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Letícia Mansur. Oi, boa noite, Cláudio, boa noite a todos. De uma certa forma, você também já acabou esclarecendo a minha pergunta, mas, assim, de uma forma prática, você consegue pensar em algum exemplo, em alguma prestação do serviço de saúde pública, alguma diferença, assim, se não houvesse a participação social? Por exemplo, se em tal serviço não houvesse participação social, não seria de tal forma. O melhor exemplo possível é a existência do próprio SUS. O SUS só surgiu porque houve um movimento da reforma sanitária, que foi um movimento que começou entre a década de 70 e 80, que houve uma grande luta para que existisse uma política pública que integrasse a população. Eu acho que o melhor exemplo possível é o próprio SUS. Só existe política pública de saúde porque houve esse movimento. Um outro grande exemplo que pode ser dado é a reforma psiquiátrica. Só a partir de 2001, que surgiu o novo marco legal da assistência à saúde mental, que saiu de uma lógica de exclusão social para uma lógica onde a loucura tem que ficar no meio da sociedade, porque loucos somos todos nós. O psicótico ele só tem uma dificuldade maior de lidar com o real. Então a gente trabalha, e isso foi muito, muito impactante, porque você viu, participou, você é palatável, sabe? Ainda é muito próximo. Você vê pessoas que foram institucionalizadas e perderam o contato com família e tudo mais, porque elas foram institucionalizadas, porque elas eram aquilo que era considerado louco, né? A loucura nunca foi propriamente um problema patológico. A patologia é uma coisa que veio depois para pegar esses aspectos sociais considerados loucos. Eu acho que a discussão da psicopatologia já geraria uma outra discussão, mas a política pública de saúde mental é um grande exemplo, onde você saiu, e é um exemplo recente, onde você saiu de uma lógica de exclusão do louco para uma lógica de inclusão, onde ele fica no meio social, sabe? Isso foi uma coisa que foi feita durante décadas, desde do Franco Basaglia a Nilce da Silveira, e a gente chegou em tempos recentes com muitas pessoas ainda vivas que participaram desse processo de desarticulação dessa lógica de exclusão, né? Que a gente ainda tem socialmente hoje, né? A gente pega, por exemplo, a população em situação de rua,
A gente começou a articular uma política pública nacional para a população em situação de rua em 2004, 2006, 2011, por aí, tipo, na última década. E até hoje ele é uma política muito incipiente e a gente não gosta, né? A política pública, às vezes, ela surge do que nos desagrada. Primeiro, ela trabalha com uma lógica de limpeza, depois com uma lógica de inclusão. Ainda mais eu pego a situação de rua, porque a população em situação de rua, porque isso foi uma fala que eu ouvi num simpósio aqui em Varginha. Meu Deus, eu vou esquecer o nome dele, é uma pena. Mas ele falou que ele fazia redução, é um redutor de danos. Ele falou que a pessoa em situação de rua, a loucura também, são coisas que nós podemos nos transformar e é uma coisa que a gente não gosta de ver. Então, nisso você vê também uma articulação, uma desarticulação de mentalidades, de políticas públicas que trabalham no âmbito da saúde, da assistência, da seguridade social como um todo, sabe? Eu acho que são bons exemplos que a gente tem sobre como a participação social é capaz de transformar a realidade da vida das pessoas. Eu falei desse campo específico, mas o próprio SUS como um todo, praticamente todas as políticas públicas que você pensar, houve em algum momento alguém que brigou para que as coisas sejam como elas são, a bem ou a mal, sabe? Isso é muito bonito. Novamente, aquele tijolinho que a gente coloca na nossa grande casa chamada democracia, que nos permite ter serviços públicos. Muito bom, obrigado. O próximo é o Luiz Felipe. Boa noite, Dani. Boa noite, Cláudio. Cláudio, eu separei, são 3 perguntas, não é nada muito específico assim sobre a participação popular no SUS, mas é e não é. É sobre um assunto atual que é a pandemia. A primeira pergunta é a seguinte: relacionando a participação popular no SUS a um tema atual, gostaria de saber como a população poderia participar ativamente na fiscalização dos recursos enviados ao enfrentamento da pandemia. Sobre a questão dos recursos públicos, a população ela tem que participar porque ela obrigatoriamente ela faz parte da solução do problema, né? Apesar dela tentar negar essa implicação. Mas focando na questão de recursos. Por lei, isso foi a própria lei da Covid do ano passado, e também do orçamento de guerra, todo o gasto público da Covid é publicado nos portais de transparência. Todos. Existe um portal, o portal de transparência existe, já existia desde 2001, a lei João Capiberibe, e a lei da Covid, então a gente já tinha esse know-how de transparência pública, inclusive a ideia do portal de transparência é um dos mais, do Brasil, um dos mais avançados do mundo. Então, hoje, se você, por exemplo, entrar em qualquer portal de qualquer cidade, vai ter lá o link para você ver todos os recursos públicos que vieram. E se a pessoa se a pessoa te verificar um problema ou não compreender um gasto, lembra do olhar estrangeiro que eu coloquei, o olhar de fora, ela pode perguntar. Primeiro, tem a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, e tem o Estatuto do Usuário do Serviço Público, que é já, acho que de 16, 17, 18. Como dizia um professor meu, eu não tenho obrigação de lembrar de cabeça, eu tenho que lembrar que existe. Existem essas duas leis que permitem que o cidadão tenha respondido dentro de 30 dias o seu requerimento de informação ou o seu pedido para que seja respondida sobre como foi feito o gasto, ou com que, inclusive tendo acesso aos processos de compra. Isso está cada vez mais informatizado, que facilita muito mais ainda esse acesso, sabe? A população tem essas possibilidades de ter acesso tanto ao gasto, como também na própria aquisição do bem. E, claro, as pessoas também podem vir procurar o próprio Conselho de Saúde. Como eu falei, também tem esse aspecto muito financeiro do ponto de vista da política pública, que também participa. Tanto que a cada 4 meses a gente também tem que verificar como está sendo esse gasto dos recursos públicos, inclusive com direito à participação. Excelente, Cláudio. Meio que já respondeu uma das dúvidas, mas assim,
A segunda pergunta é a seguinte: o senhor acredita que a falta de informação e a existência de interesses múltiplos para que a população não saiba dos acontecimentos e que possui direitos nos prejudicou no combate à pandemia? Olha, eu acho que a população nunca esteve tão bem informada. Se essa informação é qualificada ou não, esse é o grande problema. Eu acho que o WhatsApp, em primeiro lugar, foi um grande democratizador da informação, porque hoje praticamente toda a informação corre em grupos de notícias no WhatsApp e o WhatsApp normalmente é gratuito nos planos de internet, coisa que, por exemplo, portais de notícias não são. Eu acho que a população ela tem uma deficiência, e isso não é da população que não teve acesso ao estudo, é da população como um todo, que não foi educada para ter crítica. E eu falo crítica, uma crítica na ideia da qualificação do método científico. Por exemplo, vocês estão numa faculdade, em algum momento vocês vão ver a disciplina de método científico, se vocês não viram. Eu tenho, tristemente, uma quase certeza que quando vocês viram metodologia científica, ou quando vocês forem ver, ela vai ficar mais baseada nas regras de formatação da BNT, margem para cá, linha para cá, citação para cá, citação para lá, do que sobre o que é ciência, como a ciência é qualificada, o que qual é o objeto de crítica, como a pesquisa foi feita, que tipo de pesquisa que é essencial para ter esse acesso a uma informação qualificada. Dito isso, na pandemia especificamente, eu acho que a população teve um segundo problema. Houve desinformação organizada por parte dos segmentos econômicos e políticos. Não quero entrar no mérito de política, mas houve sim uma grande disputa sobre o que funciona ou não funciona. A ponto do Brasil ter políticos receitando medicamentos, inclusive vermífugo de gado, que faz mal para o fígado. Que não tem, inclusive o próprio fabricante diz que faz mal. Então você vê como a desinformação chega nesse nível. Mas eu não culpo a população. A nossa educação, inclusive superior, é muito ruim. Ela não forma pessoas para ter um mínimo de reflexão metodológica, baseada em ciência. Se quem tem formação superior aceita, e isso eu falo, por exemplo, de médicos, que políticos pontuem ciência, é sinal que o menor dos problemas que a gente tem é a população que está no WhatsApp. São os próprios acadêmicos, as próprias pessoas que têm formação técnica, que deixaram de trabalhar com evidência para trabalhar com subjetivismos, porque interessa muito mais que tal coisa seja feita por interesses econômicos, porque, por exemplo, todo mundo gostaria que tudo voltasse ao normal, tudo estivesse aberto, então acreditar em soluções mágicas é sempre melhor. E isso não é uma coisa que aconteceu na pandemia de 2020 só. Se você voltar na gripe espanhola, você vai ver que uma das coisas que surgiram, uma das grandes panaceias, grandes curas da gripe espanhola, que as pessoas achavam era fazer uma batida de álcool, mel ou açúcar com limão. Parece uma receita de caipirinha, e é. A caipirinha, uma das histórias possíveis do surgimento da caipirinha, foi como essa tá me fugindo a palavra, mas como essa panaceia, essa forma de curar, né, o H1N1, que é a gripe espanhola na época, né. Então, é que nem eu gosto de brincar, cada época tem a cura milagrosa que merece. 1000 vezes uma caipirinha. Né? E só com caipirinha para aguentar essa época que a gente está vivendo. Excelente colocação, Cláudio. O que confirma ainda mais isso é que, como o senhor mesmo disse, hoje o WhatsApp é totalmente democratizado. Qualquer um que tem um celular mais simples pode ter acesso ali. E todas as redes sociais, não só o WhatsApp, implementaram métodos para combater essas falsas informações. Então, assim, o que realmente, na minha opinião, prejudicou durante a pandemia foram essas falsas informações que devem ser combatidas pelas redes sociais. Eu acho
isso é um problema, mas não é um problema que veio com a pandemia, sabe? Não, Essa antes era lógica menos. como que eu vou falar? Esse excesso de informação, sem informação, é um problema que a gente tem e a gente vai ter que lidar por muito tempo ainda, porque a gente vai ter que educar melhor as pessoas para ter uma educação de trabalho em rede social, na própria internet, como também a gente tem que fazer uma coisa. Gente, não é possível, a gente está em 2021. Karl Popper escreveu as questões baseadas na metodologia científica, baseado que a gente tem há quase 70 anos. E Karl Popper era um membro da Escola Austríaca de Economia, eu fiz críticas óbvias a essa lógica de focar em número, mas metodologia científica é essencial que ela tenha esse campo de observação, ainda que essa lógica de metodologia científica a gente tem os seus limites, e principalmente no campo das ciências humanas, ela tem que ter uma certa flexibilização, mas a gente está trabalhando com ciências naturais. Uma química que bate outra química, ela vai ter uma mesma reação. Então, é um campo de observação muito mais simples do que o campo da observação do comportamento humano, da evolução, da construção da cultura e da linguagem, sabe? Então, já faz quase 70 anos e a gente ainda está batendo cabeça porque, baseados em interesses econômicos ou políticos, pessoas estão recomendando remédios, enquanto médicos seguem essa mesma lógica, baseados em nada, né, em apenas crença e não em evidência, sabe? A gente tem que pensar nesses processos educacionais da população em geral, mas principalmente tem que rever muito a nossa forma de trabalhar a ciência na faculdade e nas universidades. Nas universidades talvez um pouco menos, porque ela já trabalha com lógica de metodologia, ela tem mais trabalho de artigos, mas mesmo assim, pensando no Brasil, a gente trabalha muito mais uma produção mecânica, tem que fazer artigo, tem que qualificar, e produção científica mesmo a gente perde, até porque a gente não é educado para isso, sabe? E pensando em faculdades e universidades, eu acho que a gente tem que trabalhar com esses campos de difusão, sabe? E hoje o ensino superior ele é muito, muito deficitário nisso. E é muito lamentável. Excelente, Cláudio. E por último, a pergunta é o seguinte: em relação à CPI da Covid-19, ela poderia ser considerada um movimento de participação popular no SUS? Pergunta difícil. Em tese, sim. Se você for pensar que existe o controle social legislativo, ainda mais hoje com redes sociais, você tem muito mais contato com parlamentares, seja pelos e-mails, seja por Twitter, seja pelas associações e grupos. A própria realização do CPI Covid, é bom lembrar que a CPI, na Constituição, ela é um pedido de 1/3 da Casa Legislativa. Todas as casas legislativas, as assembleias estaduais e as câmaras de vereadores, elas também têm essa previsão. Há essa previsão legal que as minorias parlamentares podem fazer CPIs. Então, sim, o voto, e os grupos de pressão, existem muitos grupos médicos, graças a Deus, interessante, graças a Deus, há grupos sociais de médicos, tipo a Abrasme, a Associação Brasileira dos Médicos da Medicina Intensiva, que trabalha com UTIs, a Associação referente à psicologia, e há vários outros grupos sociais que também pressionam para que a gente respire e olhe o que a ciência nos diz. Nem sempre a ciência vai nos dar a resposta que a gente quer, mas ela vai dar uma resposta. E a gente tem que começar a lidar um pouco mais com a realidade, né? E nesse contexto eu entendo, sim, que pode ser visto, ainda que de forma indireta, reconheço, uma forma de participação social. Porque nenhum parlamentar, enquanto um ator de política pública, ele trabalha sem pensar na base eleitoral, nos seus cabos eleitorais, os seus assessores, porque vocês podem falar qualquer coisa de deputado, mas deputado pensa em ganhar a eleição.
E eles trabalham baseados e ver eleitor morrendo não é bom, sabe? E é bom para o parlamentar que ele apareça fazendo alguma coisa. Não estou fazendo juízo de valor, eu entendo que todos os entes públicos, seja a União, os estados, os municípios, tiveram seus problemas, isso é esperado. É claro que houve uma descoordenação a nível nacional, e a gente pode discutir infinitamente sobre as causas disso, com muita serenidade, sem ofensa, por favor, mas eu acredito, respondendo especificamente a essa pergunta, que de forma indireta não deixa de ser uma forma de controle social também, exatamente para essas questões de grupo de interesse que trabalham em volta da atividade legislativa. Isso é super natural, não é uma coisa só do Brasil. A atividade de lobby e de advocacy são atividades essencialmente de trabalho de grupos de interesse, que é um controle social natural. Muito bom mesmo, Cláudio, esclareceu todas as dúvidas, foi bem pontual e cirúrgico em tudo. Obrigado, viu? Por nada. Pessoal, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Então, tá bom, né? Assim, a gente foi, assim, muito enriquecedor mesmo. Foi, assim, esclareceu bastante as dúvidas, trouxe uma visão, assim, muito prática, né? De tudo, além de técnica. Eu gostei muito da forma que você trouxe para a gente esse conhecimento, né? Que muitas vezes a gente traz, né, como professor, a parte teórica do que é o conselho. E é interessante a gente, né, ter a voz, né, e a vivência de outras pessoas para contribuir. Eu agradeço de coração mesmo sua disponibilidade, Cláudio, foi muito bom mesmo. Só posso, né, agradecer e pedir todo mundo aí para te dar uma boa noite, uma salva de palmas virtual, que foi muito bom mesmo. Muito obrigada, viu? Dani, eu agradeço, eu tenho muito prazer de falar disso, eu gosto de falar, né, advogado adora falar, e eu tenho muito prazer de falar isso porque você me conhece, viver o SUS, viver isso para mim é muito importante, sabe? Posso ter todos os defeitos, mas eu posso dizer que eu tento contribuir com o meu tijolinho nessa construção grande que é a política pública, esse reflexo do processo democrático. Eu tenho um convite a todos, eu peço também um pedido, por favor, sigam o Conselho Municipal de Saúde de Varginha no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, assistam nossas reuniões, pode ser maçante, pode ser burocrático, mas é importante que vocês conheçam, nos sigam. Se alguém quiser conversar depois, pode me chamar no Instagram, no Twitter, no Facebook. Eu brinco que o meu Facebook é minha conta pessoa jurídica, porque eu só posto coisinhas bobinhas, porque no Facebook tudo dá briga, eu fico escondido lá no Twitter, onde é um lugar feliz e divertido. E no Instagram a gente também tá lá, né, porque precisa ter, né? Mas se alguém quiser conversar, eu tô à disposição, tá ok? E, por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais, é muito importante, porque engajamento possibilita que o nosso trabalho seja reconhecido e a gente tem que ter compreensão que para a gente existir, a gente tem que estar presente no meio virtual também. Né? No Instagram também é Conselho Municipal de Saúde, tá tudo no nome Conselho Municipal de Saúde de Varginha, é maravilhoso. É fácil de procurar, tá, gente? É só procurar. digitar lá Conselho Municipal de Saúde de Varginha, que é simples de encontrar. Então, pessoal, vou me despedindo de vocês, dou uma boa noite ao Cláudio, mais uma